Olá, senhores, bora aí para mais uma questãozinha. Olha só, misturam-se 300 gramas de gelo fundente. O que seria isso? Gelo em fusão. Se o gelo está em fusão, se ele está derretendo, é que ele está já a temperatura de 0 graus Celsius, sem a gente considerar a pressão de um ATM aí, tá? E 700 gramas de água a 100 graus Celsius. Qual será a temperatura final da mistura, sabendo que o calor de fusão do gelo é 80 calorias por grama? Senhores, esse exercício aqui não se faz necessário testar. Tá? Não é necessário testar. Olha por quê. Você tem 300 gramas de gelo para derreter, certo? 300 gramas de gelo para derreter. Só que você tem 700 gramas de água e ela está a 100 graus Celsius, tá? Aqui a conta é muito rápida para vocês trabalharem se vocês quiserem fazer um teste. Para o gelo derreter, é a massa vezes o calor latente. 300 vezes 80, isso dá 24.000 calorias. Então, para a gente derreter o gelo, eu preciso de 24.000 calorias. A água, para ir de 100 graus Celsius até zero, vai ser a massa dela, vezes o calor específico, que é 1, e vezes a temperatura. 700 vezes 100, isso daí dá 70.000 calorias. Então, percebo que tem calor suficiente para derreter o gelo e ainda aumentar a temperatura desse gelo, né, agora no estado líquido, até chegar a uma temperatura de equilíbrio. Então, nesse caso, meninos, o exercício fica mais simples, né? Nós sabemos que a somatória da quantidade de calor trocada entre as substâncias tem que ser zero. Eu vou ter aí a quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor da água. São as duas substâncias que nós temos aí que irão trocar calor entre si. A soma dessas duas quantidades de calor tem que ser zero para nós. Bom, o que vai acontecer com o gelo? O gelo primeiro vai ter que derreter. Então, nós vamos ter aí uma quantidade de calor para a mudança de estado físico do gelo. Só que depois que o gelo derreter e estiver no estado líquido, ele vai aumentar a sua temperatura até o equilíbrio, ou seja, vai variar a temperatura. Então, só o gelo, ó, ele tem essas duas quantidades de calor aqui para nós. E mais a quantidade de calor da água, que é apenas para variar a temperatura mesmo. Então, ela só tem uma quantidade de calor aqui para nós. A soma de tudo isso tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. Mudança de estado físico é o que mole. Então, eu tenho aqui o que mole do gelo, mais a variação de temperatura que o gelo vai sofrer. Isso agora, lembrando, já no estado líquido, tá? E mais a quantidade de calor que a água vai fornecer, que vai variar a sua temperatura. A soma de tudo isso tem que ser igual a zero para nós. Colocando as informações que nós temos aí, ó. A massa do gelo são 300 gramas e o calor latente, 80 calorias por grama. Mais, o gelo derreteu. A massa de gelo agora no estado líquido continua sendo a mesma, 300, mais o calor específico, como ela está no estado líquido, vale 1. E a variação de temperatura ela vai de 0 até a temperatura de equilíbrio, que eu vou chamar de θ. Então, vai ficar θ menos 0 para nós. Mais a água. A massa de água são 700 gramas, o calor específico da água no estado líquido é 1, e a temperatura dela ela vai de 100 até o equilíbrio. Então, vai ficar a final, que é o equilíbrio, que eu chamei de θ, menos 100. Tudo isso igual a zero. Agora, meninos, olha lá. Uma equação, uma incógnita, né? É só fazer continha agora. Então, o 300 vezes 80 vai ficar 24.000 positivo, mais θ menos 0 é θ, vezes 1 é θ, vezes 300, dá 300 θ. E mais o vermelhinho, que vai ficar 700 vezes 1 é 700, vezes θ, fica um total de 700 θ. E 700 vezes 100, isso daqui vai dar menos 70.000 para nós. Tudo isso é igual a zero. Então, aqui, 300 θ com mais 700 θ dá um total de 1.000 θ. E o 24.000 menos 70.000 sobra para nós ainda menos 46.000. Esse menos 46.000 passa para o outro lado, fica positivo mais 46.000. Agora, 3 zerinhos cortam com 3 zerinhos, e aí a gente descobre finalmente que essa temperatura de equilíbrio ocorrerá nos 46 graus Celsius para nós. Então, a água desce até os 46, o gelo derrete e vai até 46 graus Celsius. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.